Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês essa peça super legal que é um jogo da velha feito todo em fio de malha. Essa daqui é a minha ideia para vocês de Dia das Crianças, para presentear a criançada até mesmo no Natal. E espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se gostar, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque me ajuda muito, e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo que eu vou postar por aqui. Então bora lá pro tutorial. Para iniciar o nosso jogo da velha feito de fio de malha, separa aí duas cores de fio. Aqui eu escolhi essa cinza clarinha, que é um tom mais neutro, e aí eu acho que vai combinar com as cores que eu quero colocar. E vou juntar com esse off-white aqui para fazer justamente o risco do jogo da velha. Separa as cores que você tiver aí. Também estou separando vários fios de malha coloridinhos para fazer as minhas pecinhas, porque eu quero que elas fiquem coloridinhas com essa carinha aqui. Então, cada um eu tô fazendo de uma cor diferente, mas você pode fazer da cor que você quiser, tá? Como aqui eu tô usando muitos fios diferentes, eu vou fazer o seguinte, vou colocar uma lista aqui na descrição com o nome de todos eles, com as marcas e as cores, para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Tô usando essa agulha aqui, que é a número 8 da Clover, uma agulha menorzinha para dar acabamento, essa daqui é uma 4,5. Se você tiver uma agulha de tapeçaria, também vai te ajudar. Uma tesoura e uma colinha também, caso você queira. Eu gosto muito dessa daqui ou de qualquer cola universal. É só fazer um testezinho antes nos tecidos dos fios para ver se a cola vai aderir. Se você não quiser, não precisa, pode dar um pontinho de costura também ou um nozinho no arremate final, tá? Eu vou iniciar ensinando o tabuleiro e depois eu ensino as pecinhas para vocês. Para começar, nós vamos fazer 16 correntinhas. Eu gosto de pular um pedaço da ponta do fio, iniciar aqui, ó, no meio, porque assim a gente já vai arrematando esse pedação que sobrou e deixando a peça mais reforçada, mais firme. Preciso dizer o seguinte, se você é iniciante e ainda não conhece os pontos básicos, dá uma olhada no vídeo que tem aqui no canal ensinando os pontos básicos do crochê. Vou deixar tanto aqui na descrição quanto linkado aqui em cima nos cards, porque assim esse vídeo vai ficar muito mais fácil para você, tá? Então eu vou fazer aqui 16 correntinhas. Fiz aqui e agora a gente vai começar a trabalhar carreiras de ida e volta de pontos baixos, tá? Aqui é como se eu estivesse fazendo a base de um cesto. Já tem tutorial aqui ensinando, vou deixar linkado aqui nos cards, mas eu vou explicar aqui para quem não sabe ainda. Para começar o ponto baixo, a gente pula essa primeira correntinha e introduz a agulha na próxima, pegando apenas a alcinha de cima, tá? Então você mira a sua agulha no centro da correntinha e você vai sair com a agulha apenas na alcinha de cima da correntinha. Aqui, ó. Tá bem? Fez isso, você pode laçar o fio, trazer aqui pra frente, dando essa alturinha. E antes de fechar o seu primeiro ponto baixo da carreira, eu gosto de pegar essa pontinha aqui que sobrou e apoiar aqui, ó, dentro do trabalho. Tá vendo? De maneira que quando eu fechar o ponto, quando eu laçar o fio que tá vindo do rolo, esse fio já vai ficar preso, então a gente já vai arrematando ele. Vou laçar e fechar o meu primeiro ponto baixo da carreira. Essa carreira a gente vai trabalhar toda ela em ponto baixo. Então eu venho em cada buraquinho desse, em cada correntinha, pegando apenas a alcinha de cima dela e laço o fio para fazer um ponto baixo, tá? A gente vai fazer isso até o final da carreira. Chegando aqui no meu último pontinho, vou fazer ele junto com vocês. E minha carreira ficou assim. Agora eu dou aquela ajeitadinha. E tá vendo que ficou essa alcinha aqui? É só a gente puxar aquela pontinha que vai esconder ela. Olha, o acabamento fica bem legal. E aí depois que você puxar, puxa a carreira para ajustar os pontos para eles não ficarem repuxados, tá? Aqui você já pode cortar esse fio, que a gente já arrematou ele, então não tem problema. A gente já arrematou ele por essa carreira toda. Feito isso, a gente vai dar sequência para a próxima carreira. Feito isso, a gente vai dar sequência para a próxima carreira. Para fazer isso, a gente sobe uma correntinha e vira o trabalho. Virou o trabalho, a gente vai começar a trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo. O que isso quer dizer? Que eu vou colocar um ponto baixo para cada buraquinho desse. Tá vendo? Você pode abrir para enxergar. É só você pegar na correntinha do ponto,
tá? Só fazer assim com a sua agulha. E aqui, gente, a gente não trabalha nesse buraquinho da correntinha que a gente acabou de subir. A gente vem aqui direto, ó, no primeiro pontinho da carreira, pegando a correntinha para fazer o ponto baixo, tá? E a gente vai trabalhar assim até o final da carreira. Só observando uma coisa. No começo, a gente colocou 16 correntinhas. Mas se vocês contarem agora, nós estamos com 15 pontos baixos. Por quê? Lembra que na hora que a gente começou a fazer os pontos baixos, a gente pulou a primeira correntinha? Então, isso diminui um ponto. Então, no total, a gente ficou com 15 aqui, tá? Só para vocês não estranharem. Então, vou fazer aqui até o final da minha carreira, vocês façam daí. Chegando aqui no final da minha carreira, é só observar onde está a última correntinha de ponto. A gente pega ela e faz o último ponto. Para dar sequência para a próxima carreira, a gente novamente sobe mais uma correntinha e vira o trabalho, tá? Dessa forma, a gente faz carreiras de ida e volta. No total, a gente vai precisar de 16 carreiras. Então, aqui nós já fizemos 2, agora eu vou fazer mais 14 para dar no total 16. Então, façam daí 16 carreiras de ida e volta em ponto baixo. Gente, eu fiz aqui 14 carreiras, eu ia fazer 16, mas a peça vai crescendo muito, então acho que esse tamanho já tá mais do que suficiente. Fiz aqui as minhas 14 carreiras, se você achar que o seu tá muito pequeno, faz mais, não tem problema, não tem uma quantidade exata, tá? O que a gente vai fazer agora é contornar essa peça para fazer o acabamento. Para isso, a gente vai contornar em pontos baixos e a gente precisa fazer as quinas aqui para a peça não ficar repuxada. Para fazer as quinas, eu vou colocar 3 pontos baixos em cada quina para fazer uma quina mais arredondada, tá? Como aqui já é o início da minha quina e eu fiz o último pontinho baixo da carreira, esse último ponto baixo já vai contar como um dos 3 dessa quina. Então, nesse aqui, eu só vou fazer mais 2 pontos baixos dentro do mesmo buraquinho, tá? Então, aqui eu tenho um. Vou fazer meu segundo. E o meu terceiro, todos no mesmo buraquinho. Você vai fazer isso e vai ajeitar. Ó, a peça já vai fazer uma curva aqui para fazer a quina. Aí, você vira a sua peça. E aqui a gente vai colocar pontos baixos para contornar. Aqui a gente só precisa prestar atenção em 2 coisas. Tem um padrão aqui, se vocês observarem, ó. Esses tracinhos na diagonal e esses tracinhos pequenininhos aqui, ó, em pé, tá vendo? A gente vai colocar um ponto baixo em cada um desses. Então, ó, aqui o meu próximo buraquinho é justamente um que tá na diagonal. Nesses da diagonal, um truquezinho para não ficar buraco na peça é você pegar o tracinho e vem aqui do outro lado e vai ter outro te esperando. Assim, tá vendo? Até como se você estivesse pegando uma correntinha. Aí laça o fio e faz o ponto baixo normalmente, tá? Assim a gente já faz o primeiro. Esse daqui do tracinho em pé já é mais fácil, a gente só introduz a agulha aqui e faz um ponto baixo. E nos seguintes a mesma coisa, é só ir seguindo o padrão. Então esse é um na diagonal, eu vou introduzir a minha agulha no tracinho e aqui do outro lado também. E vou fazer o ponto baixo. E assim a gente vai até o outro lado da carreira, tá? Só seguindo o padrão. Chegando aqui no final, eu vou achar o meu último buraquinho, ou seja, um que tem um tracinho reto, e aqui eu já vou fazer a minha quina. Ou seja, 3 pontos baixos no mesmo buraquinho. Então, fiz o primeiro, faço o segundo e o terceiro. E aí a gente já pode fazer aquele esquema de ajeitar aqui a quina e virar a peça novamente. Aqui desse lado, o que a gente precisa fazer é colocar nesses buraquinhos, ó. Se você abrir a peça, você vai achar os buraquinhos bem certinho. É só você vir aqui e dar sequência colocando os seus pontos baixos. Então, ó, eu venho aqui no próximo, ajeito, coloco meu pontinho baixo. E assim a gente vai colocando um pontinho para cada buraquinho desse, até o final da carreira. Vai ficando com essa carinha. Chegando aqui no final, no último buraquinho, eu vou fazer a minha quina, ou seja, 3 pontos baixos no mesmo buraquinho.
Fiz o primeiro, segundo e o terceiro. Esse ficou um pouquinho soltinho. Eu vou desfazer e ajustar. A gente já pode virar a peça novamente. E aqui desse lado é o mesmo esquema, é só você achar o padrão. Então, ó, o padrão desse lado aqui, a gente tem os tracinhos retinhos em pé, todos eles aqui, e a gente tem esses buraquinhos aqui do centro, tá? Então, se você ajeitar, ó, você abre, dá pra ver que tem esses buraquinhos aqui, certo? Entre cada grupinho desse de 2 carreiras. Então, a gente vai introduzir a agulha aqui, ó. Esse, então, é de uma carreira dos tracinhos retos. Eu venho aqui no pezinho dele e faço um ponto baixo. Venho aqui no próximo, que é esse buraquinho, que tá entre essas 2 fileiras de tracinhos em pé. E aqui eu coloco mais um ponto baixo. E por aí vai, tá? No próximo aqui no tracinho reto. No próximo, nesse pontinho aqui, nesse buraquinho entre as carreiras. E assim a gente vai até o final da carreira. Chegando aqui no final da minha carreira, vou colocar os meus 2 últimos pontos baixos. E aqui observa comigo o seguinte. O último buraquinho é justamente de onde está vindo o primeiro desse outro lado. Lembra que na nossa quina a gente precisa de 3 no total? Aqui, então, a gente já tem 1, tá? Então, a gente só vai colocar mais 2 aqui. Então, eu faço 1 e vou fazer o meu último pontinho baixo da carreira, que é o segundo. Aqui, a gente já tá com o nosso quadrado, ó, completo. Eu só vou ensinar pra vocês o arremate aqui na ponta. Então, você já pode cortar o seu fio. Corta um pedaço aí legal pra dar acabamento. E aqui em cima, gente, ó, pra dar o arremate, você solta o fio. E eu gosto de fazer o acabamento invisível, que é da seguinte forma. Você pega a sua agulhinha menor, introduz a agulha aqui, ó, na primeira correntinha, que tá logo após o ponto de onde está vindo o seu fio que tá solto. Introduziu a agulha só na correntinha, passa o fio por ela. E aqui a gente tá simulando a correntinha, então observa. Passando o fio, a gente simulou a correntinha de cima. Agora a gente faz esse momento e vai simular a alcinha de baixo da correntinha. Para fazer isso, introduz a agulha, ó, no centro da correntinha de onde está vindo o fio e pesca o fio que está solto. Pescou, olha o que vai acontecer. Você acabou de simular uma correntinha completa. Agora é só a gente arrematar esse fio aqui que está solto. Primeira coisa que eu vou fazer é passar ele aqui para trás. Então, ó, pega aí a sua agulha e passa ele para trás, porque a frente do trabalho é esse aqui. Na verdade, nesse caso, como é uma peça toda em ponto baixo, a frente e o avesso são praticamente iguais, tá? Então não tem muita diferença. Mas a gente vai escolher um lado para ser o avesso justamente para a gente conseguir fazer o arremate. Então eu passei aqui para trás e vou esconder o meu fio, ó, por entre essa carreira toda. Então vou pegar minha agulha de tapeçaria. Se você não tiver, use uma agulha menorzinha. Eu vou pegar a agulha, vou passar por dentro do meu fio e aqui a gente vai começar o arremate. A primeira coisa que eu vou fazer é passar o fio por dentro dessa alcinha aqui, para deixar mais preso, ó. E aqui, gente, a gente vai passando a agulha por entre as perninhas dos pontos baixos, porque assim a gente vai acompanhando o movimento natural dos pontos e vai escondendo o fio de forma imperceptível, ó. Vai ficando assim. Então, é só você ir fazendo o seu arremate, tá? Eu vou fazer daqui, vocês façam daí, e eu venho explicar para vocês como fazer o desenho do jogo da velha aqui nesse tabuleiro que a gente acabou de fazer. Vou fazer isso até o final e no final eu vou cortar o fio, tá? Não tem segredo. Fiz aqui todo o arremate da minha peça e agora é hora da gente fazer as demarcações do jogo da velha. Para isso, a gente vai precisar contar as carreiras para deixar tudo certinho. Se você tem dificuldade em contar as carreiras de ponto baixo, olha só. Primeiro, observa aqui comigo. Aqui a gente consegue enxergar um Vzinho de cabeça para baixo do ponto baixo, certo? E aqui em cima a gente vê um Vzinho de cabeça para baixo com um tracinho em cima.
Isso daqui é o avesso do ponto baixo. Então, quando você vê um Vzinho de cabeça para baixo com um tracinho em cima, saiba que isso daqui é uma carreira de pontos baixos, tá? E aí em cima a gente consegue observar o Vzinho do ponto, ó, tá vendo? Isso daqui é a frente do ponto baixo. E aqui em cima, mais uma vez, o avesso do ponto baixo. Porque lembra, a gente fez vai e vem as carreiras. Então, vai ficar sempre a frente e o avesso, a frente e o avesso. Assim a gente consegue observar as carreiras. Outra coisa também que ajuda é a seguinte. Vocês conseguem ver que ficam umas demarcações de umas duplinhas de carreira? Ficam umas demarcações mais fortes, eu acho que assim dá pra ver também. Isso daqui são duas carreiras de ponto baixo. Uma com a frente, a outra com o avesso, que tem esses tracinhos aqui, tá? Então essas diquinhas aí vão te ajudar a entender quantas carreiras tem. Vou primeiro começar com a demarcação vertical dessa forma, porque é mais fácil a gente visualizar esses vincos aqui. Então a gente vai contar. Então aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. São 15 carreiras aqui. Como o jogo da velha tem 9 quadrados, ou seja, dividido de 3 em 3, a gente vai fazer marcações a cada 5 carreiras. Então, eu venho aqui e conto 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bem aqui nessa demarcação, nessa linha, minha quinta carreira, é aqui que eu vou colocar a minha carreira de pontos baixíssimos que a gente vai fazer para demarcar esse espaço. Para fazer isso, você vai achar o primeiro buraquinho aqui em cima dessa carreira que você acabou de demarcar. E aqui eu vou sempre estar fazendo depois dos contornos, tá? Lembra que a gente contornou a peça toda? Então, eu vou pular esse pontinho aqui, vou colocar minha agulha no pé dele. Feito isso, eu vou só virar aqui para deixar mais fácil. Vou pegar o meu fio da cor diferente. E aqui, depois que eu já demarquei, já introduzi minha agulha aqui no buraquinho, eu vou pegar esse fio, deixar um pedacinho dele sobrando e vou laçar ele, trazendo aqui pra frente. Lacei. Agora a gente vai trabalhar os pontos baixíssimos nos buraquinhos seguintes. Então, ó, sempre introduzindo a agulha aqui nesses buraquinhos. Venho aqui, laço meu fio e faço um ponto baixíssimo. Venho no próximo, laço meu fio e faço um ponto baixíssimo. E por aí vai, tá? Até o final. Ó, é só fazendo isso e a gente já consegue a marcação aqui que a gente quer, tá? Viu, gente? É muito simples e fica um relevinho bem legal. Eu vou fazer isso até chegar, ó, aqui no último, tá? Eu não vou fazer até a borda, eu vou parar aqui. Então, vou fazer daqui e vocês façam daí. Você pode virar o trabalho assim também, faz conforme ficar mais confortável para você, tá? A posição do trabalho é o de menos aqui. Ó, chegando no último, fiz aqui todos os meus pontinhos, consegui fazer a linha toda. Aqui eu vou cortar meu fio. Corta um pedacinho aí que dê para arrematar e vou soltar ele daqui. Quando você soltar, já passa o seu fio aqui por entre esse buraquinho, ó. Já vou passar o meu fio nesse buraquinho aqui, dessa forma. E aí o arremate eu já vou mostrar para vocês. Vou fazer o outro lado antes. Aqui a gente tem, então, a primeira linha do jogo da velha. A partir daqui eu vou contar mais 5 e vou fazer a próxima. Então, ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Eu já chego exatamente aqui desse outro lado, tá? Então, aqui a gente vai fazer mais uma marcação. Venho aqui mais uma vez, ó, na pontinha de cima. Vou pescar meu fio e vou começar a fazer pontos baixíssimos. É só achar os buraquinhos aqui. Se tiver dificuldade, ó, abre assim que você vai enxergar os buraquinhos, tá? Então, aqui a gente vai concluir os pontos baixíssimos. Chegando aqui no final, vou fazer o meu último. Vou cortar meu fio para dar arremate e vou soltar. Soltou, você vem aqui por trás com a sua agulha e traz esse fiozinho que tá sobrando aqui para trás. Agora, gente, é hora de fazer os riscos da horizontal na nossa peça. Então, a gente vai contar quantas carreiras tem aqui para fazer certinho. Então, ó, contando aqui desde a primeira, a gente pode, ó, contando por esses tracinhos aqui.
Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. São 15. Então, no total, eu vou contar 5 pontinhos. E quando eu chegar no quinto, eu já sei onde que eu vou começar. Pode contar aqui da ponta, porque é daqui que a gente vai colocar a nossa agulha. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Cheguei aqui, vou introduzir a minha agulha e eu já sei que eu vou fazer o risco assim, ó, na horizontal. Você pode virar para ficar mais fácil de pegar o fio. Virei aqui, vou laçar o meu fio da pontinha e aqui eu vou começar a fazer minha carreira de pontos baixíssimos. Venho aqui então, laço meu fio e faço ponto baixíssimo. Acho o próximo buraquinho aqui na sequência e vou fazendo ponto baixíssimo. Venho aqui no próximo. Aqui, gente, quando você chegar nesse lado, você pode introduzir a agulha no centro de uma correntinha, tá? Porque aí você consegue fazer o ponto baixíssimo. E assim a gente vai até o final da carreira. Olha como é que vai ficando. Cheguei aqui do outro lado, vou fazer o meu último e vou cortar o meu fio para dar o acabamento. Cortei, solto aqui o fio, introduzo a minha agulha no buraquinho de onde está vindo o fio e posso pescar ele trazendo aqui para trás para fazer o arremate, tá? A gente pode ajeitar aqui. E agora eu vou fazer mais uma vez exatamente essa mesma coisa aqui do outro lado, contando 5 pontinhos, tá bem? É só vocês fazerem daí também. Finalizei aqui a parte do tabuleirozinho para mostrar para vocês. Ele fica com essa carinha. Agora a gente vai trabalhar os arremates aqui atrás. Vou mostrar um e aí vocês podem fazer a mesma coisa para os outros. E vou ensinar para vocês como fazer essas pecinhas aqui para jogar o jogo da velha. Então, ó, tô virando aqui a minha peça do avesso. O que eu gosto de fazer é o seguinte, eu pego a minha agulha menorzinha e vou passar esse fio aqui por dentro. E aí, você vai escondendo. A gente pode também vir aqui, ó, na parte branquinha, né, ou na cor que você estiver fazendo aí no caso, e fazer um nozinho. Vem aqui, puxa o fio, você vai criar essa alcinha, tá vendo? Você pode passar o fio que tá solto por dentro dessa alcinha e puxar para fazer um nozinho. E aí depois é só você ir escondendo esse fio por entre aqui os pontos, tá? Aqui o acabamento é só uma questão de tempo e de dedicação para deixar tudo o mais bonitinho possível. Então eu vou fazer o meu acabamento e venho mostrar para vocês como é que faz as pecinhas. Para fazer as nossas pecinhas é muito simples, a base das duas é a mesma, então vou ensinar aqui. E a redonda eu escolhi fazer assim, cinza, com o contorno aqui coloridinho e o X fazendo esse X aqui no meio. Vou fazer coloridinho assim, mas se você quiser faz tudo da mesma cor, é a seu critério, tá? Para fazer as nossas pecinhas, a gente vai iniciar com o círculo mágico, colocando 8 pontos baixos dentro do círculo mágico. O círculo mágico eu faço da seguinte forma. Apoio o meu fio aqui na palma da minha mão, deixando a pontinha para cá. Dou a volta na minha mão com o meu fio, fazendo como se fosse um X. E pressiono aqui esse meio do X com o meu dedão. Aqui a pontinha, ó, ficou para baixo. Vou soltar essa alcinha aqui que a gente formou. E observa que a gente formou como se fosse a letra E. De maneira que a pontinha tá por baixo do fio que tá vindo do rolo. Aqui eu vou introduzir a minha agulha de frente para dentro desse anelzinho que a gente fez. E vou puxar o meu fio torcendo a minha agulha, ó, fazendo esse movimento, tá? Criando essa alcinha aqui torcidinha. Fez isso, você pode puxar o fio que tá vindo do rolo e laçar passando por dentro dessa alcinha. Aqui você fez o nó corrediço do círculo mágico, ele tá prontinho pra gente colocar os pontos dentro dele. Como eu disse, eu vou colocar 8 pontos baixos. Se você tem dificuldade no círculo mágico, tem um vídeo aqui passo a passo explicando só ele, bem detalhado, para quem tem dificuldade, tá? Vou deixar linkado aqui nos cards. Então, introduzo a minha agulha aqui no centro do círculo mágico, vou pescar o fio
e vou fazer 8 pontos baixos. Eu começo a contar, gente, a partir do momento que tem uma correntinha aqui em cima dos pontos, tá? Então, esse foi meu primeiro ponto. Aquele primeiro nozinho eu não conto como ponto. Então, fiz 1, lacei, venho aqui, ó, fiz 2 e vou colocar no total 8. Conto aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz certinho no total. Vou puxar o fiozinho aqui do círculo mágico. Puxa bem até você sentir que foi tudo, tá? Ó, aqui ainda não tinha ido. Até ele ficar super fechadinho assim. Ficou fechadinho, a gente vai cortar o fio para dar o arremate. Não corta nem muito pouco, nem demais. Vou soltar. Vou pegar a minha agulhinha menor para fazer acabamento. E aqui a gente vai simular um acabamento invisível, tá? Aquele que a gente fez na base. Eu venho na correntinha completa, na primeira da carreira, e vou pegar ela toda assim com a minha agulha. Peguei e vou passar o meu fio, que tá vindo aqui do ponto, por dentro dela. Fez isso, ó, você criou a alcinha debaixo da correntinha. Aqui, a gente vem na correntinha de onde está vindo o fio, introduz a agulha, ó, de fora para dentro, saindo no centro dela. Fez isso, pega o nosso fio que tá solto e passa aqui por dentro dela. Assim, a gente faz o acabamento invisível e a peça fica toda assim, redondinha, bonitinha. Aqui atrás, a gente vai fazer o acabamento antes de fazer o coloridinho, porque senão vai ficar muito fio, a gente pode se embolar. Então, olha só, para esse acabamento, esse fiozinho aqui que tá solto, eu gosto de passar por alguma dessas alcinhas, só para prender um pouco mais. Então, vou passar aqui. E eu gosto também de dar um nozinho, tá? Nessas duas cordinhas aqui que ficam soltas. Então, vou dar um nozinho aqui normal, só para me ajudar um pouco mais. Cuidado para não apertar ele demais e repuxar alguma correntinha aqui em cima. E com a ajuda da minha agulhinha menor, eu vou passar esse fio por entre essas perninhas aqui do avesso do círculo mágico. Então, ó, peguei aqui e vou passando, tá? Aqui é a hora que, se você quiser, você pode usar uma colinha para quando você cortar esse fio, você dar um pinguinho aqui dentro para não correr o risco de soltar. Então, se quiser, já sabe. Vou passar aqui por dentro de alguns dos dois lados e aí vou cortar meu fio. Na hora de cortar, eu gosto de dar uma puxadinha, porque aí na hora que eu corto, o fio já dá uma escondidinha. E aí você vem com a ponta da tesoura empurrando, tá vendo? Assim, o acabamento fica bem certinho. Vou repetir isso do outro lado, para deixar tudo no lugar. E aí a gente vai fazer o X e a bolinha. Pronto, vou cortar logo para explicar para vocês. Para fazer o X, você só vai precisar de um pedacinho de fio colorido. Não precisa ser muito grande, tá? Já separei um aqui. Separou esse fio, você vai introduzir a agulha de fora para dentro, assim, ó, em qualquer uma das correntinhas. Fez isso, pega a pontinha do fio colorido e passa aqui por dentro. Deixa a pontinha aqui. Agora você vai ajeitar o seu fio. Eu gosto de ajeitar para deixar bem retinho. E vai achar a outra ponta aqui. Achou a outra ponta? Vem com a agulha na direção e puxa o fio. Puxou, ajeitou. Aqui, o que eu gosto de fazer? Eu não vou cortar o fio, eu já vou começar outra perninha do X direto para dar menos arremate. Venho aqui numa outra correntinha, que já sei que vai cruzar com essa que eu acabei de fazer, e laço meu fio. Lacei o meu fio, vou achar a outra ponta correspondente, né, para ficar com a carinha de X, vou laçar o fio novamente e pronto, ó, aqui eu já tenho meu X, tá? Aqui atrás a gente vai fazer um acabamento, então. Eu vou trazer esse fio um para perto do outro. Então, vou passar esse aqui. Cuidando para que não fique repuxado aqui desse lado. Trouxe eles aqui, vou dar um nozinho. E vou fazer aquele mesmo esquema de esconder. De esconder aqui por dentro, tá? Então, é só você vir trazendo esse fio.
E a gente vai ajeitando os arremates. E se quiser, dá aquele pinguinho de cola. Venho aqui do outro lado, faço a mesma coisa. Se viu que aqui ficou repuxado, dá uma ajeitadinha. Tá vendo? E aí vai ficar assim. Aqui eu vou cortar o fio só para explicar o outro para vocês, mas depois eu vou passar uma colinha em todos para garantir que vão ficar no lugar, tá? Então, ó, já vai escondendo aí. E agora a gente vai fazer o redondinho. Para fazer o redondinho, eu já deixei uma pecinha pronta aqui, arrematada. A gente vai pegar um fio e vai dar 3 voltas aqui na circunferência da peça, que aí vai facilitar a nossa vida, a gente não vai ter que ficar com muito fio. Dei 3 voltinhas, vou cortar meu fio. E a gente também vai trabalhar com agulha menorzinha de acabamento. Aqui a gente vai fazer um zigue-zague, então eu vou passar o meu fio e vou passar todo ele, deixar só a pontinha aqui, tá? Passei meu fio. Venho no próximo. Vou introduzir a minha agulha de trás para frente e vou passar ele aqui. Tá vendo? Aqui, no próximo, eu venho de cima para baixo. E aí vai criando esse desenho. No outro, eu venho de baixo para cima. E assim a gente vai fazendo o zigue-zague, tá? Até o final. Venho no próximo, puxo do outro lado. Vou fazer isso todo com vocês para não ter dúvida. Venho aqui no próximo. E vai ajeitando a sua pecinha para parecer bem. Cheguei aqui, ó, no último. Aqui eu vou puxar o meu fio e vocês vão ver que a gente vai fazer 2 carreiras de zigue-zague, porque aqui vocês estão vendo que tá incompleto, né? Na segunda carreira a gente já consegue completar a peça. Olha só. Tá vendo? Eles vão se completando. Venho aqui e puxo. Tá, gente? Não tem segredo, é só ir fazendo com calma. Ó. E no final a gente vai fazer aquele mesmo arremate também, que não tem segredo. Uma coisa muito importante é que é preciso fazer pelo menos 6 ou 7 pedrinhas, né, pecinhas dessa, para que a gente consiga jogar o jogo. Isso é muito importante, tá? Essa daqui, então, é minha ideia para vocês de Dia das Crianças. Vou fazer o último. E, ó, fica mais ou menos com essa carinha aqui, tá? Fica assim. Aqui no avesso eu vou dar um nozinho. Toma cuidado para não repuxar. Demos o nozinho. E aí a gente pode passar o fio para esconder aqui embaixo também. Bem, gente, esse então é o nosso jogo da velha para vocês brincarem aí, presentearem a criançada. Pode ser no Dia das Crianças, no Natal também. Que criança não gosta de jogo da velha, né? Se ficou qualquer dúvida, fala aqui nos comentários e não esquece de deixar o gostei aqui no vídeo, que é muito importante, e de se inscrever aqui no canal. Um beijo e até a próxima!